Imagine alguém parado à beira de um rio. A correnteza é forte e tudo nele grita para atravessar e chegar até você. Mas, por alguma razão, ele segura firme na margem, como se houvesse correntes invisíveis amarrando seus pés. Esse é o cenário silencioso que muitas pessoas vivem quando sentem a presença de alguém que poderia mudar suas vidas, mas que por dentro trava uma batalha feroz para não se aproximar. Carl Jung dizia que grande parte de nossas ações ou da nossa inércia é guiada por forças inconscientes, especialmente pela sombra, aquelas partes de nós que não queremos admitir, mas que controlam silenciosamente nossas escolhas. Hoje vamos explorar 5 sinais claros de que ele está lutando contra a própria vontade de ir atrás de você. Não são sinais óbvios, daqueles que qualquer revista lista. São expressões sutis de um conflito interno profundo, onde o desejo se choca com o medo e a atração se confronta com a autopreservação. Quando Jung falava sobre projeção, ele alertava: aquilo que não aceitamos em nós, projetamos nos outros. É nesse mecanismo que muitos homens se prendem, transformando o interesse que sentem em uma mistura de resistência e distância. Talvez você já tenha sentido. O olhar dele se prolonga mais do que deveria, mas logo ele desvia, como se fosse perigoso permanecer ali. Ou ele inicia uma conversa e, no meio de um fluxo natural, coloca um muro invisível, como se tivesse lembrado que não deveria ir tão longe. Esses movimentos contraditórios não são apenas indecisão, são sintomas de um combate silencioso entre o consciente e o inconsciente. A chave que guia nossa análise hoje é simples: desejo versus defesa. 3 palavras, mas um campo de batalha inteiro. O desejo o puxa para perto. A defesa o empurra para longe. Essa tensão cria comportamentos que, para quem sabe ler, revelam muito mais do que qualquer declaração verbal. Como uma represa que acumula água até quase transbordar, a força que o segura é a mesma que, se ceder, o fará vir com intensidade. Ao longo deste caminho, você vai perceber que não se trata apenas de entender o que ele sente, mas também de compreender como a psique masculina processa vulnerabilidade. Jung falava que a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, exige confrontar o que reprimimos. No caso dele, essa confrontação pode significar olhar para medos antigos, feridas passadas e até a própria imagem de masculinidade que carrega. E se você pensa que tudo isso é apenas falta de interesse, talvez esteja enganada. Às vezes o silêncio dele não é vazio, é um diálogo interno intenso, onde cada passo em sua direção é medido como se fosse atravessar um território minado. É nesse ponto que os sinais começam a surgir quase como rachaduras no concreto, discretas, mas reveladoras para quem sabe observar. Agora vamos mergulhar na psicologia desses gestos e comportamentos, não para decifrá-lo como um enigma qualquer, mas para enxergar a paisagem emocional em que ele está preso e entender o que realmente está em jogo quando ele parece se afastar. Pois, como diria Jung, aquilo a que resistimos persiste. E muitas vezes essa persistência é a prova de um sentimento mais forte do que ele gostaria de admitir. O primeiro sinal é o olhar que não sabe descansar. Ele não consegue simplesmente ignorar sua presença, mas também não se permite fixar os olhos por muito tempo. É como se, cada vez que seus olhares se encontrassem, uma pequena faísca ameaçasse acender algo que ele tenta a todo custo controlar. Jung dizia que o inconsciente se expressa por meio de impulsos e símbolos, e o olhar é um dos símbolos mais poderosos. É ali que a defesa começa a falhar, porque os olhos não mentem tão facilmente quanto as palavras. Você percebe que ele observa nos momentos em que acredita não estar sendo visto.
Talvez quando você está distraída conversando com outra pessoa, ou quando está de costas e ele pode estudar cada detalhe sem ser pego. É um instinto tentando tomar as rédeas, mas logo o ego, a parte consciente que quer manter a ordem, puxa o freio. Essa dança entre aproximação e recuo se repete, criando uma tensão que, para quem é sensível a essas nuances, é impossível não notar. A metáfora da represa se encaixa aqui. Quanto mais água se acumula, mais a pressão interna cresce. O olhar é como uma pequena fissura no concreto, permitindo que um filete escape. Só que, para ele, cada segundo de contato visual é perigoso demais, porque pode abrir caminho para um rompimento que ele não está pronto para enfrentar. O segundo sinal é o comportamento contraditório nas interações. Um dia ele parece aberto, receptivo, quase caloroso. No outro, distante, frio, até indiferente. Essa oscilação não é aleatória. Ela reflete o conflito interno entre a vontade de se aproximar e o medo das consequências. Jung chamaria isso de manifestação da função transcendente, a tensão criativa entre dois opostos que, se integrada, leva ao crescimento. Mas até lá, essa tensão pode parecer apenas instabilidade. Imagine um pêndulo. Quanto mais ele é puxado para um lado, mais rápido ele volta para o outro. Quando ele se permite sentir proximidade, logo em seguida cria distância, para equilibrar o risco emocional. É como se precisasse provar para si mesmo que ainda está no controle, que não está sendo dominado por esse impulso de ir atrás de você. O terceiro sinal, mais sutil, está nas palavras que ele não diz. Silêncios carregados, mudanças bruscas de assunto, frases interrompidas. Muitas vezes ele começa a revelar algo pessoal, mas para no meio, como se tivesse percebido que estava se expondo demais. Jung dizia que a sombra não quer ser revelada. Ela resiste, cria barreiras, e quando que ele sente a ameaça tocar essa parte oculta, a conversa se torna um campo minado. Nesses momentos, você pode notar pequenos sinais físicos. Ele mexe nas mãos, evita contato direto, ajusta a postura como se precisasse reafirmar uma barreira invisível. É o corpo tentando proteger o território interno. A mente, por sua vez, cria justificativas racionais. Não é o momento certo, não posso me envolver. Mas a verdade é que ele está reagindo a algo muito mais profundo, o medo de perder a própria estrutura se deixar o sentimento fluir. Esses três sinais, o olhar inquieto, o comportamento de pêndulo e as palavras contidas, são como mapas que revelam onde ele está travando sua guerra interna. Não são apenas gestos ou hábitos, são expressões visíveis de um combate invisível. O quarto sinal é a presença disfarçada. Ele não vai até você diretamente, mas encontra maneiras de permanecer no seu campo, como se estivesse orbitando ao redor da sua vida. Pode ser aparecendo nos mesmos lugares, por acaso, comentando em algo que você publicou de forma sutil, ou até pedindo ajuda com algo trivial, apenas para criar um pretexto de contato. Jung explicava que a psique cria rotas indiretas para lidar com conteúdos que não consegue encarar de frente. No caso dele, essa aproximação mascarada é uma forma de se nutrir da sua presença sem assumir totalmente o risco de entrar na relação. A metáfora aqui é a do caçador que não ataca, mas circula à presa, estudando o terreno. Ele se mantém a uma distância segura, mas próxima o suficiente para não perder o vínculo. Isso não é cálculo frio, é autoproteção. Ele teme que, se der um passo mais ousado, não consiga lidar com as consequências emocionais, especialmente se já carrega feridas antigas ou experiências de rejeição. Por isso, prefere o território ambíguo, onde pode sentir que está perto sem se comprometer totalmente. O quinto sinal é a reação intensa a qualquer menção que toque no território do desejo ou do envolvimento. Talvez ele brinque demais para disfarçar ou mude de assunto abruptamente quando o clima se torna mais íntimo. Pode até usar ironia ou um leve sarcasmo para encobrir o desconforto. Jung apontava que,
Quando um conteúdo inconsciente ameaça emergir, a psique cria mecanismos de defesa imediatos, e o humor é um deles. Preste atenção. Não é que ele não queira estar ali, é que estar ali o obriga a lidar com partes de si que prefere manter escondidas. A ânima, o arquétipo do feminino dentro do homem, pode estar sendo ativada por você de forma tão intensa que ele sente sua estrutura interna balançar. Essa ativação é poderosa, mas também assustadora para quem não está pronto para integrar essa energia. Quando isso acontece, surgem pequenos lapsos que revelam mais do que ele gostaria. Um comentário que escapa, um toque acidental que dura um pouco mais. Uma expressão no rosto antes que ele recupere a postura. São como ecos que escapam de um lugar profundo, onde o desejo já está decidido, mas a consciência ainda resiste. Se juntarmos esses sinais, o olhar inquieto, o comportamento de pêndulo, as palavras contidas, a presença disfarçada e a reação defensiva à intimidade, temos o mapa quase completo de um conflito. Ele está travando uma luta para manter o controle, mas o próprio esforço em se conter o denuncia. É como um rio represado. Quanto mais tenta segurar, mais a pressão aumenta e mais visíveis se tornam as fissuras. A questão que Jung nos convida a considerar é: o que acontece quando essa represa cede? Para alguns, a liberação é um salto espontâneo para a aproximação. Para outros, pode gerar fuga total. E é aqui que compreender os sinais não é apenas curiosidade. É leitura estratégica da alma alheia, um jeito de perceber se a luta dele está prestes a acabar ou se ainda há um longo caminho interno para percorrer. Agora que você já reconhece esses sinais e entende que, muitas vezes, o afastamento não significa desinteresse, mas sim um campo de batalha interno, é hora de enviar uma mensagem clara, não apenas para ele, mas para o próprio universo. Carl Jung acreditava que aquilo que não se torna consciente nos governa como destino, e para transformar esse destino é preciso declarar a sua intenção. Quero que você escreva nos comentários agora mesmo: eu recebo o amor. Não é apenas uma frase bonita, é um ato simbólico, um ritual simples que comunica à sua mente inconsciente e ao campo ao seu redor que você está aberta, preparada e disposta a acolher o amor que deseja. Quando você coloca isso em palavras, algo dentro de você se alinha e o universo percebe o sinal de que a porta está aberta. Lembre-se, se o amor bate a porta e encontra resistência, ele hesita, mas quando encontra a abertura, ele flui. A sua declaração pública não é para que alguém específico veja, é para que o próprio fluxo da vida sinta que você está disponível para receber o que merece. Essa é a função transcendente agindo. Unir o que estava separado dentro de você, transformando expectativa em prontidão. E se você quer ir ainda mais fundo nesse processo, entender quais forças inconscientes têm moldado a sua vida amorosa, eu preparei um diagnóstico especial para você. É um quiz gratuito que está na descrição deste vídeo e vai revelar padrões ocultos, bloqueios emocionais e potenciais que talvez você ainda não tenha explorado. Esse diagnóstico não é sobre testes bobos de internet. Ele é um espelho psicológico para que você perceba onde está e para onde pode ir. Porque a verdade é que quando você entende a sua própria dinâmica interna, não apenas identifica os sinais nos outros, você começa a criar as condições para que o amor certo chegue até você. Então comente "eu recebo o amor" e faça o quiz. Essa é a sua forma de dizer para si mesma e para o universo: estou pronta. Até aqui, falamos sobre sinais claros e conscientes que você consegue observar com um pouco de atenção. Mas existe um nível ainda mais sutil: os microcomportamentos. Jung dizia que a psique sempre deixa escapar aquilo que tenta esconder.
E muitas vezes isso acontece em frações de segundo, como um reflexo. É aí que entram as microexpressões faciais, mudanças quase imperceptíveis no tom de voz ou pequenos gestos que revelam tensão. Você já reparou como, às vezes, ele parece mudar de postura quando você chega? Talvez ajeite a roupa, toque no cabelo ou ajuste a posição como se estivesse se preparando, mesmo que de forma inconsciente. Esses movimentos são gatilhos automáticos, respostas que o corpo dá antes mesmo da mente racional criar um plano. É o inconsciente reagindo diretamente à sua presença. Outro ponto é a forma como ele gerencia o tempo perto de você. Pode não ficar por longos períodos, mas sempre acha uma maneira de criar pequenos encontros, mesmo que casuais. É o que Jung chamaria de compensação. Ele equilibra a distância emocional com microaproximações, como se estivesse alimentando o desejo de forma controlada para não ser dominado por ele. E existe um detalhe importante. Quando algo ou alguém interrompe esse contato, ele demonstra sinais sutis de irritação ou desconforto, ainda que tente disfarçar. Isso revela que, apesar de manter barreiras, há um investimento emocional em jogo. A tensão aqui não é apenas sobre não ir atrás, é sobre não poder ir como gostaria. Esse campo de tensão interna também pode fazer com que ele envie sinais contraditórios para testar seu impacto sobre você. Talvez comente algo levemente provocador ou jogue uma brincadeira que, no fundo, é uma tentativa de medir sua reação. Essas provocações são, na verdade, sondagens emocionais. Ele quer saber se a conexão ainda está viva, mas sem expor diretamente o que sente. Quando você começa a perceber esses detalhes, a leitura da situação deixa de ser apenas racional e se torna quase intuitiva. É como aprender a escutar uma língua secreta, feita de pausas, olhares e gestos. E como Jung reforçava, é na leitura do não dito que encontramos as chaves mais reveladoras para compreender o comportamento humano. Existe também o que chamo de eco emocional. Mesmo quando ele não está fisicamente presente, você percebe a presença dele nos rastros que deixa. Pode ser uma mensagem inesperada, um comentário que surge dias depois de uma conversa, ou até algo que ele compartilha que parece ter sido inspirado em algo que você disse. Jung dizia que o inconsciente cria pontes invisíveis entre as pessoas, e esses ecos são como passos dados no silêncio. Ele pode, por exemplo, trazer à tona assuntos que só vocês dois entendem, quase como um código particular. É uma forma de preservar o vínculo sem se comprometer abertamente. Esses pequenos resgates de memórias conjuntas funcionam como um lembrete de que, mesmo tentando se afastar, ele mantém você viva no mundo interno dele. Outro traço desse eco é a maneira como ele reage a mudanças na sua vida. Mesmo que não comente diretamente, demonstre estar a par, seja por meio de perguntas sutis, seja por um interesse disfarçado em saber como você está. Não é um controle direto, mas uma vigilância silenciosa que revela que ele continua emocionalmente conectado. Essa conexão pode se manifestar também na forma como ele evita certas situações. Talvez deixe de frequentar lugares onde sabe que você estará, não porque queira distância absoluta, mas porque teme que o reencontro o desestabilize. É a velha luta entre o desejo e a defesa. Evitar o contato para preservar o controle, mas ao mesmo tempo manter canais abertos para que o vínculo não desapareça. A metáfora do labirinto se encaixa aqui. Ele caminha por corredores que, inevitavelmente, o levam de volta a você, mas insiste em escolher as passagens mais longas e indiretas. E o curioso é que, mesmo nesses desvios, a sua presença é o ponto de referência central. Ele pode não admitir, mas todo o trajeto interno dele é mapeado em função de onde você está no tabuleiro emocional. Quando entendemos o eco emocional, percebemos que a ausência física não significa ausência real.
Muitas vezes, a presença dele é mais forte nos gestos invisíveis, nas pequenas interações e nos cuidados disfarçados do que em qualquer demonstração aberta. E é justamente aí que o inconsciente se revela, no que ele não consegue apagar, por mais que tente. Há um ponto crucial nesse processo. Quando você percebe esses sinais, não basta apenas observá-los passivamente. Jung nos lembraria que a consciência transforma a relação com a realidade. Quando algo se torna claro, ele deixa de agir sobre você de forma invisível e passa a ser uma escolha. E isso vale tanto para o que ele sente, quanto para a forma como você responde. Se ele está travando essa luta interna, o seu papel não é quebrar a resistência dele à força, mas se posicionar de maneira consciente no seu próprio caminho emocional. É aqui que entra um gesto simples, mas carregado de significado: declarar a sua abertura para o amor. Quando você se afirma, envia um sinal não apenas para ele, mas para si mesma e para o campo energético que o cerca. Por isso, quero que você escreva nos comentários agora mesmo: eu recebo o amor. Não é mágica, é intenção clara. É a forma mais direta de dizer ao universo e ao seu próprio inconsciente que você está pronta para permitir que a vida traga conexões verdadeiras. Jung dizia que a psique responde a símbolos, e essa frase, quando dita com intenção, atua como um símbolo poderoso. Você pode não controlar a luta que ele trava, mas pode controlar a sua vibração, a sua abertura e o espaço que cria para receber. E quanto mais clara for essa abertura, mais facilmente as coisas que você deseja se alinham à sua realidade. Então escreva: eu recebo o amor. Permita que essa declaração seja o primeiro passo para transformar o que hoje é apenas uma leitura dos sinais dele em um movimento real na sua própria vida afetiva. Essa consciência cria uma vantagem. Você deixa de reagir de forma automática e passa a agir de forma estratégica. Não se trata de manipulação, mas de clareza. Saber quando dar espaço, quando manter presença e quando se retirar é uma habilidade que exige percepção emocional e autodomínio. Outro ponto importante é entender que a intensidade do desejo reprimido nem sempre se transforma em aproximação. Para alguns, a pressão interna gera movimento. Para outros, resulta em retração. Por isso, a leitura que você faz não deve ser usada para criar expectativas cegas, mas para ajustar a sua postura diante da realidade. É como se você estivesse diante de uma ponte parcialmente construída. Você pode escolher esperar que ele termine de atravessá-la, pode construir a sua parte para facilitar o encontro, ou pode decidir seguir por outro caminho. A decisão deixa de ser sobre o que ele fará e passa a ser sobre o que você quer viver. Quando você atinge esse nível de clareza, a energia muda. Você não está mais presa à ansiedade de tentar adivinhar e passa a se posicionar como alguém que observa, compreende e escolhe conscientemente o próximo passo. Esse é o ponto em que a leitura dos sinais deixa de ser curiosidade e se torna ferramenta de liberdade emocional. Quando chegamos a esse ponto de entendimento, é hora de unir percepção e ação. Jung dizia que o que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. Se você identificou esses sinais nele, a grande pergunta é: o que você fará com essa informação? Você pode escolher esperar que ele resolva a própria batalha interna, ou pode decidir que o seu processo de abertura para o amor começa agora, independentemente do movimento dele. É nesse momento que declarar a sua intenção se torna essencial. Quero que você escreva nos comentários: eu recebo o amor. Essa frase, simples e direta, é um código para o inconsciente e para o universo de que você está disposta a permitir que o amor entre. Não é um pedido tímido, é um posicionamento firme. E se você quer aprofundar essa clareza e compreender com mais profundidade os padrões que moldam a sua vida amorosa, faça o quiz gratuito que está na descrição do vídeo. Ele vai funcionar como um diagnóstico,
revelando não apenas bloqueios emocionais, mas também potenciais que você pode ativar para transformar a forma como se relaciona. Pense nisso como acender uma luz num cômodo escuro. De repente, você vê o que estava escondido, entende por que certos ciclos se repetem e percebe onde pode agir de maneira diferente. Essa combinação de intenção declarada e autoconhecimento é poderosa, porque alinha mente, emoção e energia. Então, escreva agora mesmo nos comentários "Eu recebo o amor" para registrar a sua abertura e vá até a descrição para fazer o quiz gratuito. Esse é o passo que transforma a compreensão em movimento real na sua vida afetiva. Ao longo dessa jornada, vimos que os sinais que ele apresenta não são simples gestos isolados, mas expressões de um processo interno complexo. O olhar inquieto, o comportamento de pêndulo, as palavras contidas, a presença disfarçada, a reação defensiva à intimidade e até o eco emocional revelam que, muitas vezes, o afastamento é menos sobre falta de interesse e mais sobre o embate interno entre o desejo e o medo. Jung nos lembra que compreender o outro exige também olhar para nós mesmos. Cada sinal que identificamos nele pode servir como espelho para refletir nossos próprios conflitos e resistências. Afinal, todos carregamos partes não integradas da nossa psique, e o relacionamento, ou mesmo a tensão de um relacionamento não vivido, pode ser o cenário perfeito para que essas partes venham à tona. Ao reconhecer esse campo de tensão, você se liberta da necessidade de interpretar tudo como aceitação ou rejeição imediata. Passa a entender que o amor, quando existe, nem sempre flui de forma direta. Às vezes, ele exige maturidade para esperar. Outras vezes, coragem para seguir adiante sem garantias. Essa maturidade emocional é o que transforma a forma como você vive os encontros. É o momento em que você deixa de buscar apenas sinais externos e começa a cultivar uma postura interna sólida, capaz de sustentar conexões verdadeiras. E para encerrar, vale lembrar algo que a sabedoria bíblica nos ensina. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios 13:4. Essa paciência e bondade não significam passividade, mas sim a força de permanecer fiel ao que você deseja, sem se perder nos medos alheios. Porque, no fim, o amor verdadeiro é aquele que atravessa o tempo e as barreiras, sem deixar de ser amor.